Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 20 de março de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Governo lança plano de ação para prevenir os feminicídios. Ex-jogador de futebol Daniel Alves tem liberdade provisória sobre fiança de 1 milhão de euros. Idoso morre após se queimar em Rio Negro. STF condena mais 14 pessoas pelos atos de 8 de janeiro. Prazo para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral e votar em 2024 vai até 8 de maio. E transição para o uso de fontes de energia limpa é uma das prioridades do Brasil. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como ficou o tempo nesta quarta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, o primeiro dia do outono, a aproximação de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul deve ajudar a formação de nuvens carregadas. E além disso, essa frente fria vai se deslocar em direção ao sudeste nos próximos dias e quebra a onda de calor. Por isso, aquela onda de calor que estava elevando as temperaturas deve atuar apenas até esta quarta-feira, 20 de março. Começando pelo sul do Brasil, então, tempo fechado e chance de chuva a qualquer momento nas áreas escuras do mapa. Esses temporais devem acontecer com muita força e volume, então atenção para possíveis transtornos, porque já choveu muito nos últimos dias nessas regiões. Uruguaiana, por exemplo, Bagé e Pelotas devem ter este cenário de perigo até, em função do alto volume de chuva. Em Santa Catarina, especialmente o oeste do estado, sul do Paraná, as pancadas também devem acontecer com um pouquinho mais de intensidade e em ambos os estados chegam a partir do período vespertino. Apenas na faixa do litoral, então a região de Paranaguá, no Paraná, por exemplo, e Florianópolis, a capital de Santa Catarina, a chuva acontece de maneira muito passageira, não deve ter grande volume acumulado. No sudeste do Brasil, temporais são previstos para o sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, a região da Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, Médio Paraíba, no Rio de Janeiro, e também o extremo norte paulista, como Franca, por exemplo, que deve ter este cenário de chuva muito forte no período da tarde. A capital paulista também deve ter fortes pancadas, mas as rajadas de vento devem ser menos intensas, de até 70 km por hora. Em contrapartida, em Vitória e boa parte do norte de Minas Gerais, o território capixaba, sol, pouca nebulosidade e até o período da noite sem chuva. No centro-oeste do Brasil, ainda deve ter cenário de chuva forte, especialmente as áreas que ficam próximas ao norte de Mato Grosso, próximas da divisa de Goiás com Mato Grosso também, onde tem muita nebulosidade desde o início do dia e chuva forte. O Distrito Federal, Cuiabá, Goiânia e Campo Grande devem ter pancadas a partir do período da tarde. E o oeste de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso ainda mantém o cenário de tempo firme, então a região de Ponta Porã, áreas como Corumbá também devem ter sol, pouca nebulosidade e atuação ainda da onda de calor com temperaturas muito elevadas no período da tarde. No Nordeste, no interior da Bahia, as áreas também do interior de Sergipe, então sol e pouca nebulosidade, mas a faixa do litoral da costa leste ainda tem previsão de chuva, especialmente o litoral de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, com chuva passageira pela manhã, e Salvador deve ter muita nebulosidade no início do dia, pancadas que podem ocorrer entre a manhã e a tarde, mas à noite já para de chover. E no norte do Brasil, ainda a tendência é de tempo firme em Boa Vista, agora sobre áreas do norte do Pará e norte do Amapá, e ainda a condição de temporais muito intensos sobre a região de Belém, no Pará, devem continuar ocorrendo.
Inclusive, as temperaturas devem continuar elevadas na região, com dias que já começam abafados. Então, Manaus, por exemplo, com mínima de 25 e máxima de 31 nesta quarta-feira. 36 graus de máxima em Cuiabá, no Rio de Janeiro e também 32 em Salvador. E a temperatura em Porto Alegre, mesmo com a chegada da chuva, fica em altos patamares, 35 previstos para a máxima. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 210,50. Já a arroba da vaca gorda, cotado a R$ 190,50. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 47,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 112,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícias. A transição para o uso de fontes de energia limpa é uma das prioridades do Brasil. A mensagem foi passada ontem por ministros a empresários de setores que consomem muita energia. A reportagem é de Lorena Pacheco. A situação climática tem se mostrado cada vez mais urgente e o Brasil pode colaborar como um ator fundamental no enfrentamento do problema. A mensagem foi passada nesta terça-feira por ministros do governo a empresários do setor automotivo, dos transportes, agricultura e energia. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, destacou que o tema é prioridade para o governo. É fundamental responder aos desafios complexos impostos pela mudança climática, seja com políticas de mitigação, seja de adaptação. Esse tema é urgente e é uma das principais prioridades do governo e precisamos chegar ao final de 2025 com avanços. O Brasil tem um papel importantíssimo na transição global para uma matriz energética sustentável. Os caminhos passam pelo controle do desmatamento, pela economia de baixo carbono, e nós temos a vantagem em comparação a outros países, já que nossa matriz energética é predominantemente composta por energia renovável e somos um dos maiores produtores de biocombustível do mundo. Sobre energia renovável, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o protagonismo do Brasil. Segundo ele, o Brasil é exemplo para o mundo no uso de energia limpa, como eólica e solar. O Brasil tem a energia elétrica mais limpa do mundo. 55% hidrelétrica, 35% eólica e solar. Combustível do futuro. Nós somos exemplo. Brasil, 85% da frota brasileira é flex. E para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a indústria mostra agora que investir em uma matriz energética mais sustentável é uma vantagem competitiva. O Brasil, ele investiu muitos anos, a ciência brasileira atuou muito nesse campo. A agricultura brasileira atuou muito nesse campo. E agora a indústria acordou por uma chance inestimável, com os biocombustíveis, com hidrogênio verde, com eólica e solar. Compreendeu que é uma vantagem competitiva para todos os setores da economia. Para incentivar o uso de energia limpa e descarbonização em áreas como mobilidade, por exemplo, é preciso crédito, como disse o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. Ele citou que já foi regulamentado o Fundo Clima, que vai disponibilizar 10 bilhões e 400 milhões de reais para projetos voltados ao combate à crise climática. Nós vamos ter 10 bilhões e meio, inclusive para energia limpa e para a transição para a mobilidade sustentável. Tem um instrumento novo e muito poderoso para a transição climática, para a descarbonização, para a transição elétrica. Os recursos do Fundo Clima vão financiar projetos do setor público, de empresas privadas e do terceiro setor. Reportagem Lorena Pacheco. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O ex-jogador de futebol Daniel Alves ganhou liberdade provisória sob fiança de 1 milhão de euros
enquanto aguarda a decisão final do seu processo de estupro. A medida foi publicada nesta quarta-feira pela Justiça da Espanha, que aceitou o pedido da defesa do ex-jogador. Em fevereiro, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses por um estupro cometido contra uma mulher em 2022 na cidade de Barcelona. Caso o ex-jogador arque com o valor, ele aguardará a sentença definitiva em liberdade e terá todos os passaportes brasileiro e espanhol retirados. Em caso de sentença definitiva, Daniel Alves cumprirá os 4 anos e 6 meses em regime fechado. Um idoso de 68 anos morreu na noite de ontem depois de se queimar na tentativa de pelagem de um porco na cidade de Rio Negro. Conforme relatado pelo filho da vítima na delegacia, o homem sofreu as queimaduras quando um galão com etanol acabou explodindo. Ele foi trazido para a Santa Casa de Campo Grande com 45% do corpo prejudicado com queimaduras de 2º grau. Durante a internação, o idoso sofreu um choque refratário e insuficiência renal aguda e faleceu na noite de ontem. E atenção, eleitores! O prazo para regularizar a situação junto com a Justiça Eleitoral e votar em 2024 vai até 8 de maio. Mato Grosso do Sul tem mais de 100 mil eleitores com um título cancelado, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o TRE, os eleitores podem ter o título cancelado por diversos motivos, incluindo a falta de biometria ou por falta injustificada nas últimas 3 eleições seguidas. Somente em Campo Grande, mais de 40 mil pessoas precisam regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. É possível consultar a situação do título pelo site do TSE e para pagar a multa e obter a guia de recolhimento, serviços também podem ser feitos online. Saiba mais no portal do jd1noticias.com ou no site www.tse.jus.br. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E atenção você que ouve o JD1 no ar. O Senar MS está com mais 4 vagas abertas para cargos de nível superior. São oportunidades para a área de tecnologia da informação, área técnica e educacional. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março, exclusivamente pelo site senarms.org.br/trabalhe conosco. Repetindo, senarms.org.br/trabalhe conosco. JD1 no ar. JD1 no ar. O Supremo Tribunal Federal condena mais 14 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Os detalhes na reportagem de Aline Campelo. O Supremo Tribunal Federal julgou mais 15 pessoas em sessão plenária virtual. Por falta de provas, o colegiado absolveu Geraldo Felipe da Silva, que havia sido preso próximo ao Congresso Nacional quando era espancado por manifestantes que o acusavam de ser infiltrado e de ter danificado uma viatura da Polícia Legislativa. Os outros 14 réus foram sentenciados pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. JD1 no ar. O governo federal lançou um plano de ação para prevenir os feminicídios e todas as formas de violências contra mulheres e meninas. Os detalhes na reportagem de Luciana Colares de Holanda. Com orçamento previsto de 2 bilhões e 500 milhões de reais, o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios traz 73 medidas. O objetivo é prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero. A previsão é de medidas como cursos de formação e qualificação para mulheres, capacitação das atendentes da Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180, e ampliação e entrega de unidades móveis de atendimento para moradoras do campo. O plano prevê diversas outras ações, segundo a ministra Cida Gonçalves. Garantir as casas da mulher brasileira, garantir o centro de referência, garantir qualificação e formação permanente, porque nós não queremos trabalhar com capacitação de 2 horas, porque profissional não se capacita em 2 horas.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ressaltou a importância das políticas públicas voltadas ao combate do feminicídio. O plano de ação lançado é um passo importante na concretização desse compromisso. A gente precisa trabalhar cada vez mais juntas e juntos para reverter a tendência de aumento de todas as formas de violência contra as mulheres e meninas do Brasil. Também foi lançado nesta terça-feira o programa Asas para o Futuro, que vai capacitar 20 mil mulheres de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, em áreas como tecnologia, energia, infraestrutura, logística e transportes. Reportagem Luciana Colares de Holanda. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Copa Libertadores 2024. A Conmebol divulgou nesta terça-feira a tabela da fase de grupos da Libertadores 2024. Após o sorteio realizado na segunda-feira, a entidade revelou as datas e as horas das partidas. Esta fase será disputada entre 2 de abril e 30 de maio. A final ocorrerá em Buenos Aires no dia 30 de novembro. Confira os grupos. No grupo A, Alianza Lima, Cerro Porteño, Colo-Colo e Fluminense. No grupo B, Barcelona de Guayaquil, Cobresal, São Paulo e Talheres. No grupo C, Estudiantes, Grêmio, Huachipato e The Strongest. No grupo D, Botafogo, Júnior Barranquilla, LDU e Universitário. No grupo E, Bolívar, Flamengo, Milionários e Palestino. No grupo F, Independente Del Valle, Liverpool do Uruguai, Palmeiras e São Lourenço. No grupo G, Atlético Mineiro, Caracas, Peñarol e Rosário Central. No grupo H, Deportivo Táchira, Libertad do Paraguai, Nacional do Uruguai e River Plate. A premiação deste ano será de 33 milhões de dólares, aproximadamente 166 milhões e 200 mil reais, 5 milhões de dólares a mais que o vencedor da final da Libertadores do ano passado. A alteração foi no valor do campeão na final, de 18 milhões de dólares passou para 23 milhões de dólares. Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou também nesta terça-feira a tabela de fase de grupos da Sul-Americana 2024. Após o sorteio realizado na segunda-feira, a entidade revelou também as datas e as horas das partidas. Confira a tabela da Copa Sul-Americana. No grupo A, Always Ready, Defensa e Justiça, Independente Medellín e Universidade César Vallejo. No grupo B, Alianza Petroleira, Cruzeiro, Universidade de Quito, União La Calera. No grupo C, Belgrano, Delfim Internacional e Real Tomayapo. No grupo D, Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosí e Esportivo Trinidense. No grupo E, Atlético Paranaense, Danúbio, Raio Zuliano e Esportivo Ameliano. No grupo F, Argentino Júnior, Corinthians, Nacional do Paraguai e Racing do Uruguai. No grupo G, Cuiabá, Deportivo Garcilaso, Lanús e Metropolitanos. No grupo H, Bragantino, Coquimbo Unido, Racing e Esportivo Luquenho. Esta fase será disputada entre 2 de abril e 30 de maio. A final será no dia 23 de novembro, em jogo único, com local ainda não divulgado pela entidade. Copa do Nordeste. A sexta rodada da Copa do Nordeste reserva clássicos que valem bastante na briga pela classificação dos clubes às quartas de final da competição regional. Ao todo, serão 6 partidas com clubes do mesmo estado em disputa. Bahia e Vitória, Fortaleza e Ceará, Sport e Náutico estão entre os jogos desta rodada, que será disputado nos dias 20 e 21 de março. Futebol internacional. Fluminense, Flamengo e Palmeiras se unem e pedem à FIFA para serem cabeças de chave no Mundial de 2025. O Mundial de Clubes de 2025 pode ter Fluminense, Flamengo, Palmeiras e o campeão da Libertadores deste ano como cabeças de chave. Pelo menos esta é a ideia dos clubes brasileiros, já classificados para o torneio, que via Conmebol enviar um ofício com essa sugestão para a FIFA. Nas últimas semanas, a FIFA anunciou uma série de reuniões sobre o novo Mundial de Clubes, com os clubes já classificados, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, e a Conmebol. Numa delas, a entidade pediu para que cada representante enviasse
levasse sugestões e propostas para o torneio. A ideia dos sul-americanos serem cabeças de chave partiu do Fluminense, que ganhou o apoio de Flamengo e Palmeiras. Juntos, eles construíram a petição. Houve consenso entre os clubes e um ofício foi assinado e entregue à Conmebol segunda-feira, no sorteio dos grupos da Conmebol Libertadores. A entidade sul-americana levará a proposta à FIFA. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Conclusão dos cientistas que participaram de debate na Câmara dos Deputados é que o colapso climático já começou e exige medidas urgentes. Os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira. Cientistas apontaram um quadro de colapso climático no planeta e cobraram medidas concretas no Brasil durante a audiência da Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres Naturais da Câmara dos Deputados. Diante do aquecimento global em velocidade acima da esperada e do pouco avanço em acordos internacionais, eles mostraram a urgência de descarbonização, reflorestamento e monitoramento dos biomas, a fim de enfrentar a sucessão de eventos extremos. Doutor em ciências atmosféricas, o físico Alexandre Araújo da Costa comparou a atual elevada concentração de gases do efeito estufa a bombas atômicas. Esses gases se acumulam ao ponto de nós hoje termos 50% a mais de CO2, 2,5 vezes a mais de metano e 30% a mais de óxido nitroso do que tínhamos, por exemplo, em 1800. Esse desequilíbrio climático é tão grande que equivale a você pegar a energia da explosão de 21 bombas de Hiroshima por segundo, alterando o ciclo hidrológico, aumentando as temperaturas globais, multiplicando eventos extremos, dilatando os oceanos e derretendo geleiras. Costa também é professor da Universidade Federal do Ceará e integrou a equipe de cientistas que elaborou o primeiro relatório brasileiro de mudanças climáticas. Segundo ele, a manutenção do atual cenário de emissões de gases poluentes leva a um futuro catastrófico. A opinião é compartilhada com a coordenadora do Laboratório de Gases do Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti. Ela apresentou mapas de anomalias de temperatura para provar que o recente aquecimento da superfície dos oceanos vai muito além do fenômeno El Niño, que tem ação mais específica no Pacífico Equatorial. Estamos presenciando aumentos de temperatura nos oceanos como a gente nunca viu esse ano. Tá pior ainda, gente. Dá para dizer que o colapso climático já não começou? Desculpa, não dá. Porque o que nós estamos vendo parece que tá incontrolável, tá escapando da mão. Gatti é química e coautora de um dos artigos mais lidos da revista científica Nature sobre o impacto do desmatamento na Amazônia Legal, impedindo a floresta de absorver CO2. A situação é mais crítica no leste da região, em áreas de Pará e Mato Grosso. Se a gente pega quanto que aumentou a temperatura em 40 anos e compara os últimos 20 anos, aumentou 50%. Isso é o tal do ponto de não retorno chegando, gente. O sudeste da Amazônia deveria ser decretado estado de emergência. Há também impacto negativo na evapotranspiração, que alimenta os chamados rios voadores e espalha a umidade amazônica para os outros biomas. Entre as sugestões urgentes, Luciana Gatti pede redução do desmatamento e da produção de combustíveis fósseis, além do resfriamento da superfície terrestre por meio de reflorestamento com vegetação nativa. Relator da comissão especial, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, prometeu avaliar a sugestão de apoio à rede de monitoramento dos biomas por meio de emendas parlamentares ao orçamento da União. O organizador da audiência pública, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que reserva 5% dessas emendas para emergências climáticas. Os desastres não são naturais, eles são socioambientais. Quem morre são os mais pobres, são os negros e negras. Portanto, é preparar as cidades e adaptá-las para o que vai acontecer cada vez mais. O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, manifestou ansiedade por medidas concretas no mundo inteiro ao lembrar a projeção da Organização Mundial de Saúde de 250 mil mortos por ano em consequência do aquecimento global entre 2030 e 2050. Astrini lembrou que os últimos 8 anos foram os mais quentes da história, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Recentemente, houve recordes de degelo na Antártida e na Groenlândia, além de registro de 38 graus na Sibéria. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima quarta a todos e até amanhã. Você ouviu As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.